O Brasil, terra de paisagens exuberantes e culturas ricas, também é palco de histórias assustadoras que desafiam a lógica e o coração humano. Hoje, vamos mergulhar em 5 casos arrepiantes que marcaram nossa história. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar sua forma de enxergar o mundo. Começamos com um dos casos mais macabros e controversos do Brasil, o caso Evandro. Em 1992, o desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, deixou a cidade de Guaratuba em estado de choque. Era 6 de abril de 1992. Evandro saiu de casa como em qualquer outro dia, mas nunca mais voltou. Horas depois, sua família, desesperada, iniciou as buscas. Os dias se passaram, e o caso ganhou repercussão nacional. 5 dias após o desaparecimento, uma descoberta horrível foi feita em uma área de mata. O corpo de Evandro estava mutilado. Os detalhes chocaram a todos. Os órgãos internos haviam sido removidos, e a crueldade do crime apontava para algo além de uma simples violência. A investigação logo focou em uma família influente da região. Beatriz Abage, filha do então prefeito de Guaratuba, e Celina Abage, sua mãe, foram acusadas de participar de um ritual de magia negra que exigia o sacrifício de uma criança. As mulheres alegaram inocência, afirmando que foram torturadas para confessar um crime que não cometeram. O caso tornou-se ainda mais polêmico, dividindo opiniões entre justiça e abuso policial. O caso Evandro ganhou as manchetes em todo o Brasil, com opiniões polarizadas. Era um cenário de medo e desconfiança. Afinal, quem seria capaz de cometer um crime tão cruel? E por quê? Décadas depois, o caso foi reaberto com o podcast Projeto Humanos, que trouxe à tona gravações das confissões, revelando possíveis torturas e contradições na investigação. Mas, ainda hoje, não há consenso sobre o que realmente aconteceu em Guaratuba. O que levou à morte de Evandro permanece um mistério envolto em polêmicas. O caso Evandro não é apenas uma tragédia pessoal. Ele expõe as fragilidades de um sistema judicial e os horrores que o medo e a desinformação podem causar. A verdade sobre o que aconteceu naquela pequena cidade talvez nunca seja completamente conhecida. E enquanto as perguntas sobre o caso Evandro permanecem, o Brasil é palco de muitos outros mistérios e histórias assustadoras. Nosso próximo caso vai levá-lo ao céu e além. Em 1977, na pequena e pacata ilha de Colares, no Pará, um mistério começou a assombrar os moradores locais. Luzes no céu, que pareciam ter vida própria, começaram a aparecer com frequência. Mas o que inicialmente parecia um fenômeno natural rapidamente tomou um rumo assustador. Essas luzes, chamadas pela população de chupa-chupa, não só iluminavam o céu, mas também causavam medo. Alguns relataram que feixes de luz eram disparados contra as pessoas, causando queimaduras, marcas misteriosas no corpo, em alguns casos, até a morte. Uma moradora da época deu seu depoimento e disse: "Eu vi a luz descendo do céu, era azulada e parecia viva. Quando ela me tocou, senti como se sugasse minha energia. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma." Com o aumento dos relatos, a Força Aérea Brasileira decidiu intervir, criando a chamada Operação Prato. Sob o comando do então capitão Irangê Holanda, militares foram enviados à região para investigar os fenômenos e tranquilizar a população. O capitão Holanda relatou experiências diretas com os fenômenos. Ele descreveu objetos voadores que mudavam de cor e direção de forma instantânea, algo impossível para qualquer tecnologia da época. O capitão Holanda disse: "Nós vimos objetos do tamanho de carros flutuando no ar. Emitiam uma luz que parecia quase sólida. Isso não era humano." Anos depois, em uma entrevista antes de sua morte, ele afirmou acreditar que os objetos eram de origem extraterrestre. Apesar de todas as evidências coletadas, a Operação Prato foi encerrada sem explicações oficiais. Os documentos foram arquivados e, por anos, mantidos sob sigilo. O capitão Holanda, que estava obcecado pelo caso, foi encontrado morto em 1997 em circunstâncias misteriosas. O que realmente aconteceu em Colares? Seriam esses fenômenos resultado de visitas extraterrestres, experimentos militares secretos, ou apenas histeria coletiva amplificada pela mídia? Até hoje, a Operação Prato permanece como um dos maiores mistérios da história do Brasil. Os arquivos oficiais foram liberados, mas muitas perguntas continuam sem resposta. E você? O que acredita que aconteceu em Colares naquela época? Entre 1997 e 1998, São Paulo foi palco de uma onda de terror que chocou o Brasil. Francisco de Assis Pereira, conhecido como o Maníaco do Parque, se tornou um dos criminosos mais temidos do país.
Com um método frio e calculista, ele atraía suas vítimas com promessas falsas e as conduzia ao parque, onde seus planos macabros eram revelados. Francisco era considerado um homem charmoso e educado, o que fazia com que suas vítimas confiassem nele. Ele usava seu conhecimento sobre fotografia para prometer trabalhos como modelo, criando uma armadilha perfeita para mulheres que buscavam oportunidades. Francisco abordava suas vítimas em locais movimentados, como estações de metrô e terminais de ônibus. Com promessas de um ensaio fotográfico, ele as convencia a acompanhá-lo até o Parque do Estado, uma área isolada e arborizada, ideal para esconder seus atos cruéis. Com o aumento do número de mulheres desaparecidas, a polícia começou a investigar o Parque do Estado. Os corpos encontrados traziam sinais de violência brutal, o que levou a mídia a apelidá-lo de maníaco do parque. Francisco confessou com frieza 11 assassinatos e dezenas de outros ataques. Suas declarações revelaram uma mente perturbada e sem remorso. Trecho da confissão: eu sabia que o que fazia era errado, mas eu não conseguia parar. Sentia uma força maior me controlando. Psicólogos identificaram traços de psicopatia e sadismo. Ele relatou sentir prazer ao manipular e dominar suas vítimas. Os crimes de Francisco causaram pânico em São Paulo. Mulheres evitavam sair sozinhas, e o caso expôs a vulnerabilidade da segurança pública em áreas urbanas. O maníaco do parque se tornou símbolo de um dos períodos mais sombrios da história criminal do Brasil. Condenado a mais de 200 anos de prisão, Francisco de Assis Pereira cumpre sua pena em regime fechado. Apesar das confissões, ele continua sendo estudado por criminologistas, que tentam entender o que levou um homem aparentemente comum a se tornar um dos maiores serial killers do Brasil. O caso do maníaco do parque levanta questões sobre os sinais que a sociedade ignora. Como identificar um predador que esconde suas intenções? E, mais importante, como proteger os mais vulneráveis? Os atos de Francisco de Assis Pereira deixaram uma cicatriz permanente em São Paulo e no Brasil. Sua história serve como um alerta e um lembrete da importância de segurança e vigilância. Em 1960, Belo Horizonte foi cenário de um crime que abalou o Brasil e deixou marcas na memória da cidade. Uma família inteira desapareceu, e o que parecia ser apenas um mistério logo se transformou em uma das histórias mais brutais já registradas no país. Esse é o caso do crime do Poço. Tudo começou quando vizinhos notaram o desaparecimento de uma família que morava em uma casa simples na cidade. Sem notícias ou vestígios, o sumiço chamou a atenção e levou a polícia a iniciar uma investigação. A família era composta por um casal e seus 3 filhos pequenos. A ausência foi percebida dias depois, quando vizinhos notaram que a casa estava fechada e o comércio do pai da família não havia aberto. Após dias de buscas, a polícia decidiu investigar a propriedade da família. Foi então que encontraram algo aterrorizante. Os corpos da família estavam jogados em um poço no quintal da própria casa. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição, mas foi possível identificar sinais de violência. O poço, antes usado como fonte de água, havia sido selado de forma apressada. As investigações levaram a polícia até um vizinho da família, que havia demonstrado interesse na propriedade. Descobriu-se que ele tinha planos de adquirir o terreno, mas o casal recusava a venda. Tomado pela ganância, ele decidiu acabar com todos os obstáculos, mesmo que isso significasse tirar vidas inocentes. O vizinho foi descrito como uma pessoa de comportamento estranho, mas ninguém imaginava que ele pudesse cometer um ato tão bárbaro. Ele confessou o crime, afirmando que agiu para se apoderar do terreno. A brutalidade do crime chocou a cidade e o país. A história da família inocente que perdeu a vida por ganância virou pauta nacional, gerando debate sobre a segurança e os limites da maldade humana. A comunidade local ficou em choque e organizou manifestações exigindo justiça. O caso inspirou mudanças nas legislações sobre a posse de propriedades na região. O vizinho foi levado a julgamento e condenado pelo assassinato da família. Ele confessou os crimes e recebeu pena máxima. Mas isso não trouxe conforto para aqueles que acompanharam a tragédia. Durante o julgamento, o réu mostrou pouco remorso, reforçando sua motivação de ganhar o terreno. Ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão, mas o impacto emocional do caso permanece até hoje. O crime do Poço é um exemplo de como a ganância pode levar a atos impensáveis. Uma família inteira perdeu a vida por um motivo banal, e o caso se tornou um símbolo das tragédias causadas pela ambição desmedida. Casos como este nos fazem refletir sobre os valores humanos e como decisões egoístas podem levar a consequências irreversíveis. O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? E quantas outras histórias como essa permanecem esquecidas no silêncio do tempo?
O Brasil é um país de histórias incríveis, mas também de mistérios que desafiam a lógica. Os casos que contamos hoje são mais do que narrativas assustadoras. São lembretes de que a realidade, às vezes, pode ser mais estranha e sombria do que qualquer ficção. Qual desses casos você achou mais intrigante? Deixe seu comentário e compartilhe sua teoria. Estamos curiosos para saber o que você pensa sobre essas histórias misteriosas. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando o lado mais sombrio e inexplicável do Brasil e do mundo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para ajudar mais pessoas a conhecerem esses mistérios.